Olá, meus queridos alunos do 8º ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante e curioso para muitos de vocês. Nós vamos falar sobre as dimensões da sexualidade, diferenciar sexo de sexualidade e falar um pouco sobre o que ela abrange, as dimensões biológica, afetiva, sociocultural e ética. Então vamos comigo? Então hoje nós daremos continuidade na unidade número 3, que trata sobre a reprodução humana e a sexualidade. Hoje nós falaremos então sobre sexo e sexualidade. Essas palavras, elas parecem ser bem semelhantes, né? Elas soam semelhantes, mas elas não significam a mesma coisa. Vamos ver quais as diferenças entre essas duas palavras. Sexo, quando a gente fala na biologia, ela se refere aos aspectos que distinguem biologicamente os indivíduos, ou seja, se ele é macho ou se é fêmea, sexo feminino ou sexo masculino. E aí inclui as suas características anatômicas, genéticas, fisiológicas, né? Então, possuir órgãos genitais masculino e feminino, os cromossomos que ela possui, tudo isso define o que é sexo. Mas na biologia a gente também usa o termo sexo para se referir ao ato sexual, que é resultante ali da sensação de prazer no corpo, e aí, mais especificadamente, ao prazer sexual, pelo ato sexual. E o que é sexualidade? Ela é um conjunto de características físicas, psíquicas, afetivas que compõem os indivíduos, podendo se relacionar com o mundo e consigo mesmo. Tá bom, professora? Agora traduza. Vamos lá. A sexualidade, ela envolve sentimentos, experiências, desejos, amor, afeto, ternura, o próprio sexo, o próprio ato sexual que gera ali o prazer. Então, a sexualidade está envolvido as características físicas, que são aquelas que te faz atrair pela pessoa, né? Aquela pessoa se torna mais atraente pelo quê? As características psíquicas são sentimentos, são as experiências que cada um vive, e as afetivas é o que envolve diretamente o carinho, o amor, o afeto. Então, sexualidade é tudo isso englobado. São as diversas experiências que nós, como seres humanos, temos. A Organização Mundial de Saúde, ela define a sexualidade como um aspecto central do ser humano ao longo da vida, que envolve o sexo, a sua identidade, os papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer. Então, tudo isso é sexualidade. Sexo, então, é a distinção entre feminino, masculino, macho e fêmea, e o próprio ato sexual. E a sexualidade é a experiência, a vivência de cada um, tudo bem? E aí, a partir dessas experiências, esse ser humano pode relacionar com o mundo, ou seja, com os outros ao redor, e até mesmo consigo. E aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo é o sexo feminino e masculino, o que a gente chama de sexo. E aqui embaixo é o que se refere à sexualidade. É aquela experiência que você teve, é você saber do que você mais gosta, se é de homem, se é de mulher, e assim por diante. Nós, seres humanos, passamos por dimensões da sexualidade. Assim como o ser humano ele se desenvolve e passa por diferentes etapas, desde o seu nascimento até a morte, a sexualidade humana ela também se modifica ao longo do tempo. Então, todos nós já nascemos com sexo e sexualidade, certo? No entanto, a sexualidade ela é experimentada de diferentes formas nas diferentes etapas de vida. Na infância, nós temos um tipo de sexualidade, que é aquela na qual se manifesta por meio de curiosidade, de questionamento, da exploração do próprio corpo, ou seja, perguntar, mamãe, o que é isso que eu tenho? Toda criança, né, costuma ter esse tipo de curiosidade. Então, essa é a sexualidade vivida na infância. Já na adolescência, a sexualidade ela assume um papel muito importante, porque é nessa etapa que nós descobrimos e vivenciamos nossas escolhas amorosas, nossas escolhas sexuais e nos reconhecemos como sujeitos sexuados no mundo.
A gente viu nas aulas de hormônios que os hormônios eles atuam com mais intensidade na adolescência, né? Naquela transição de pré-adolescência para adolescência. Então, nessa etapa é tudo mais intenso. Um beijo costuma ser mais intenso, um amor vivenciado é mais intenso. O ato sexual também é mais intenso. Então, é nessa fase que a gente começa a se descobrir como seres sexuados. E aí a gente vai tendo as nossas diversas experiências em relação à sexualidade. Já na fase adulta é um pouco diferente. Os desafios da sexualidade eles são enfrentados como possíveis na geração dos filhos, né, na maternidade, paternidade, na vida conjugal, ou seja, o casamento. Então, a gravidez, os processos, né, de gravidez e matrimônio é o que é mais vivenciado através da sexualidade na fase adulta. Agora nós iremos falar sobre essas dimensões que a sexualidade abrange além das etapas da vida. Nós temos, primeiramente, a dimensão biológica. A dimensão biológica da sexualidade refere-se à diferença biológica entre um homem e uma mulher, ou seja, aos cromossomos, aos órgãos genitais e aos hormônios. Então, é isso que diferencia aí a dimensão biológica, o homem e a mulher. E a mesma coisa do sexo, que a gente já havia falado anteriormente, sexo masculino, sexo feminino. A gente diferencia isso através, principalmente, né, visivelmente, através dos órgãos genitais e outras características anatômicas. Mas, geneticamente falando, os cromossomos também são um exemplo. A gente também tem a dimensão afetiva. A dimensão afetiva da sexualidade, ela mostra na capacidade humana de se relacionar com os outros e envolve diferentes condições, como o amor, o afeto, a amizade, o carinho. Como indivíduos que amam, somos seres sexuais. Dessa maneira, a dimensão afetiva da sexualidade não está relacionada diretamente e somente ao sexo, mas às diversas manifestações de carinho entre amigos, irmãos e familiares. Então, a gente tem aqui uma relação de afeto da sexualidade entre aluno e professor, entre pai e filho e entre amigos. Tudo isso envolve a dimensão afetiva da sexualidade. E agora sobre a dimensão sociocultural. A dimensão sociocultural da sexualidade, ela está relacionada à influência de padrões sociais e culturais sobre a impulsividade sexual do ser humano. O que é isso? Não entendi nada. São aqueles padrões que são impostos antes mesmo que a gente tenha nascido. O que é ser menina e o que é ser menino? O que menina pode fazer, o que menino pode fazer? De certa maneira, os padrões sociais podem auxiliar as pessoas a lidar com os impulsos gerados pela sexualidade, pode contribuir para que vivam sua sexualidade em todas as suas dimensões, mas não quer dizer que esses padrões que são impostos sobre você definem quem você é. Por exemplo, menina jogar bola. Isso, a gente cria estereótipos, a gente já liga que menino jogar bola é mais comum, mais natural do que ver uma menina jogar bola. Mas não quer dizer que ela jogando bola irá definir que ela gosta necessariamente de mulher. Então, a gente coloca alguns padrões como menino dançar balé. Só pelo fato dele dançar balé, ele irá ser menina? Ele irá agir como uma menina? Não. Uma menina construir um carrinho de rolimã. Um menino brincar de casinhas e bonecas. São padrões que nós impusemos, como menina usar rosa, menino usar azul, mas que não define necessariamente quem você será no futuro. Tá? Então, essa dimensão sociocultural são essas influências culturais, esses padrões sociais que são impostos antes mesmo que a gente tenha nascido. A gente tem um exemplo muito comum que é aquele chá revelação. A gente vê metade de um bolo rosa, por exemplo, e a outra metade azul. Esses padrões, eles são impostos antes mesmo que a gente consiga até mesmo pensar neles. Aqui nós temos uma imagem de vários meninos dançando balé e essas meninas aí jogando futebol.
Esses estereótipos, eles não indicam os valores certos ou errados. Lembrando, tá? Você gostar de determinada coisa não define se você vai ser homem ou se você vai ser mulher. Se você vai gostar de homem ou se você vai gostar de mulher. E por fim, nós falaremos sobre a dimensão ética da sexualidade. Ela está relacionada à forma pela qual a gente trata a nós mesmos e as outras pessoas. E isso inclui o respeito às diferenças, por exemplo, a orientação sexual. Então, o que seria essa orientação sexual? A gente chama aí de homossexuais, heterossexuais. O que seria isso? Um homossexual é aquele que sente atração afetivo-sexual por uma pessoa do mesmo sexo. E o heterossexual é o que sente atração afetivo-sexual por uma pessoa do sexo oposto. É mais natural nós vermos pessoas heterossexuais, mas é por isso que a gente precisa banalizar os homossexuais? Não. Então, o que a gente vai tentar pregar aqui é o respeito às diferenças. E é por isso que a gente trata da dimensão ética, respeitar as diferenças. E eu trouxe aqui uma imagem bem dinâmica para a gente poder entender o que seria identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. O que seria identidade de gênero? É a maneira como que você se enxerga no mundo, o gênero que você se identifica e faz parte. Você se enxerga como um homem? Você se enxerga como uma mulher? Ou você se vê como os dois no mundo? E aí você seria um tipo de travesti, transgênero, né? A orientação sexual, ela indica pelo que você sente atração. Então, você sente atração por uma pessoa do sexo oposto ao seu? Você sente atração por uma pessoa do seu sexo? Ou você gosta dos dois? E isso se caracteriza como bissexualidade. Então, você é hétero, homossexual ou bissexual? Sexo biológico é a sua genitália. E aí você vai ver, né, para os seus órgãos genitais e vai se definir como macho, fêmea. E aí a gente tem aquelas pessoas, né, que tem ali uma transição, ou seja, possui os dois sexos, né? E aí ela também é chamada de intersexual. E nós estamos vendo aqui as principais diferenças entre identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. E é nisso que nós precisamos atentar. Mas independe da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, é necessário que haja respeito. Então, nós precisamos respeitar as diferenças, principalmente no que diz respeito à sua orientação sexual, que costuma ser, nos dias de hoje, a mais criticada. Tudo bem? Então é isso, meus amores. Até a próxima aula. Espero vocês no nosso próximo encontro.